céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos fazendo essa formação, esse curso. Ajuda-nos, Senhor, através do Santo Espírito, dá-nos a capacidade de poder expressar a Tua Palavra, pregar de uma forma poderosa, assim como o Senhor Jesus fez aqui nessa terra. Amém. Esteja com cada um que está participando desse curso, tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o curso será Pregação Bíblica Poderosa, ok? Serão uma série de 3 temas. Então, o primeiro tema será esse, 9 lições do Ministério de Pregação de Jesus, que nós vamos ver. O segundo tema será 12 passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso, ok? E o terceiro tema, como pregar um sermão corretamente. Então aqui nós vamos ver 9 lições, vamos fazer uma análise do ministério de Jesus, como ele pregava, que técnicas ele usava, tudo. Vamos analisar detenidamente. Posteriormente vamos analisar de forma detenidamente como preparar um sermão, 12 pontos para a gente poder, de cabo a rabo, né, do princípio ao fim, como montar um sermão, como montar um esboço, como montar depois um sermão completo. Vamos ver tudo. E finalmente, aqui técnicas, como então expressar aquilo que já temos no papel, como então se expressar em público, como poder pregar. Muito bem, então vamos... Depois te manda, irmã Eva, né? Para não precisar anotar, depois pode Sim, mandar. eu vou passar o material. Eu vou passar o material. Tá? Eu vou passar o material e assim fica mais fácil. Né? Se quiser anotar alguma coisa. Logicamente, se quiser tomar alguma anotação, não tem nenhum problema. Importante, antes de entrarmos no primeiro ponto, esse material foi feito pelo pastor Derek Morris, que é um pastor muito famoso. Pega para mim aqueles 2 livros, por favor. Tem 2 livros que tem ali. O pastor Derek Morris, ele trabalhou na Conferência Geral, ele era o editor, eu acho que ainda é o editor da revista Ministério. Exatamente. No final do curso nós vamos dar também de brinde, ok? Aí vamos negociar com o chefão aqui de publicações, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Esse livro, maravilhoso, o livro O Poder da Pregação Bíblica, tá? Esse livro é espetacular e o que nós vamos abordar aqui está nesse livro. E também temos outro livro muito importante. Esse está em espanhol, mas temos também em português. Foi feito por um pastor, professor de teologia, já está jubilado, pastor Emílio dos Reis, Como Preparar e Apresentar Sermões. Muito bom. Aqui tem tudo detalhado, tudo, desde o princípio até o final. Os tipos de sermões também muito bom. Mas nós vamos ver o que podemos dar de brinde no final, tá bom? Muito bem. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Gostaria de brevemente ler 2 Timóteo 4:1. Nós vamos usar bastante a Bíblia, por favor, tá? Tenham suas Bíblias já preparadas. 2 Timóteo 4:1. Se alguém puder fazer a leitura, por favor. 4:1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos nas suas vindas e no seu reino. Que pregues a palavra, ensine ao tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Vamos lá? Muito bem, 1 e 2, exatamente. Gostaríamos de ressaltar a primeira parte do versículo número 2, que pregue a palavra. Então, isso aqui, estamos já no finalzinho da primeira geração dos cristãos. Então, Paulo já estava quase para morrer, ia ser já estava preso em Roma, sua segunda vez que foi preso, e ele, sabendo disso, que já faltava pouco tempo, ele escreve uma carta a um dos grandes líderes, e seria também futuro líder, que é
Timóteo, pastor Timóteo. Então ele escreve essa carta e diz: pregue a palavra, insista, né? Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. E também em Mateus 24:14, bastante conhecido, pregação de Jesus, praticamente o último sermão que Jesus pregou, né? O sermão da montanha, antes da morte. Lá diz, 24:14, e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a toda a nação, né? A nação nem trigo e povo, e então virá o fim. Então Jesus também deu esse mandato: pregue a palavra, pregue o evangelho. Então a pregação é algo muito importante. Imagine vocês se, ao invés dos discípulos terem perguntado a Jesus: ensina-nos a orar, se tivesse pedido a Jesus: ensina-nos a pregar, né? Seria interessante, porque teríamos nos evangelhos, na Bíblia, toda a descrição homilética, todo o curso já preparadinho, e a gente podia, né, se beneficiar. Mas logicamente fizeram outra pergunta e ele deixou então uma oração modelo. Ele não deixou um sermão modelo, mas na verdade ele deixou muitas coisas para a gente, e a gente vai ver nos evangelhos. Vamos começar com a primeira. São 9 pontos. O primeiro ponto é pregar no poder do Espírito. Pregar no poder do Espírito. Então, vamos aqui ler essa parte de Lucas 4:18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Evangelizar. Isso aqui foi o momento em que Jesus, ele está na Galileia, e ele, como de costume, vai à sinagoga aos sábados e lhe dão o livro de Isaías para fazer a leitura. Faz a leitura exatamente do livro de Isaías, citado em Lucas, né? E ele se senta e diz: estas palavras que eu acabo de ler acabam de se cumprir. No momento que ele fala essas coisas, ele diz na leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, em primeiro lugar, né, é o primeiro ponto, nós devemos pregar no poder do Espírito, porque quando nós subimos aqui adiante para poder pregar, no momento que a pessoa sobe aqui, já não é mais a pessoa, porque ela vai abrir, ela vai compartilhar a palavra de Deus. Então quem vai falar vai ser Deus através de sua palavra, e nós seremos única e exclusivamente um instrumento, um canal. Então a gente tem que ter essa noção. Quando a gente sobe para falar na igreja, já não somos nós, né? Aí tem que ocorrer o que acabamos de ler na lição da Escola Sabatina, Efésios 2:5, né? Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, se esvaziou-se a si mesmo. Então, no momento que subimos, temos que ter certeza que temos o Espírito de Deus conosco, e nós vamos entrar depois na parte da oração, que é uma parte muito importante. E por que a gente fica nervoso, pastor? Nós vamos ver tudo isso. A gente não vai ter problema, porque nós vamos analisar todos os passos, nós vamos ver o porquê do nervosismo, vamos ver como que nós podemos então deixar de ficar nervoso. Mas logicamente, tudo que a gente faz pela primeira vez, existe um certo nervosismo, e até mesmo os grandíssimos pregadores, antes de subir para pregar, estão nervosos, e eles falam, todos os grandes pregadores, antes de subir para pregar, existe o nervosismo, mas no momento que sobe, acaba, porque a partir daquele momento, né, o Espírito Santo toma conta. Então você, já não é você mais quem está falando, senão o Espírito Santo está te usando, começa a te usar, né? Mas logicamente faz parte, né? O nervosismo faz parte. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Os discípulos, quando começaram, antes mesmo de começar a pregar, o que eles fizeram? Jesus falou: mas recebereis poder. E Jesus disse: não saiam de Jerusalém, esperem, mas recebereis poder. Então, depois de receber poder, vocês então poderão ser minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém e depois no mundo inteiro. Então, antes de uma pessoa apresentar uma mensagem, ele tem que ter certeza que o Espírito Santo está com ele, para falar com poder. Do contrário, então, vai ser a pessoa que vai estar falando, e logicamente quem está escutando vai notar a diferença, né? Muito bem, alguns exemplos que a gente poderia colocar. Bom, já colocamos 2 exemplos, mas existe um exemplo muito claro, que é o exemplo de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Primeira pessoa que morreu por causa da pregação de Jesus Cristo. E diz a Bíblia, lá em Atos 6, capítulo 8, Atos 6, 5, diz que ele estava cheio de fé e do Espírito Santo. Esse homem estava tão cheio do Espírito Santo, tinha tanto poder, que nem mesmo quando colocaram ele no meio do sinédrio, ou seja, no meio de doutores, que sabiam de Bíblia, que sabiam da Torá, de memória, conheciam toda a tradição judaica, a Bíblia, tudo. Um homem, eles não conseguiram vencer um homem. E até mesmo Paulo, Gamaliel, grandes doutores, estamos falando dos melhores em Israel, não conseguiram vencer a Estevão, que segundo o relato não tinha estudos. Logicamente era um grande conhecedor da palavra de Deus, assim como era Jesus. Jesus não teve estudos formais, mas era um grandíssimo conhecedor da palavra de Deus. Quando então o Espírito, quando ele estava cheio de fé e do Espírito Santo, ele teve a capacidade de falar com poder. Se lembra que Jesus disse que não se preocupem quando vocês forem levados aos tribunais, né? Porque o Espírito Santo vai lembrar do que vocês têm que falar. Isso ocorreu com Estevão e é o que deve ocorrer conosco. Então, está cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, que estamos cheios do Espírito Santo, poderemos então falar com poder. Muito bem, então, primeiro, lembrando, pregar no poder do Espírito Santo. Segunda lição da pregação, do ministério da pregação de Jesus: prepare e pregue o seu sermão em oração. Então, primeiro, poder do Espírito Santo. O segundo aspecto, preparar e pregar o sermão em oração. E aqui vamos ver alguns textos, né? Esses textos, vamos ver o primeiro, Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vamos ver muito nos evangelhos esta imagem de Jesus orando de madrugada, orando à noite. Inclusive, houve um relato de quando ele foi a Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, estava com febre, tocou, a febre saiu, ela serviu as pessoas. Depois do final do sábado, trouxeram todas as pessoas da cidade para que Jesus pudesse curar. Ele passou ali muito tempo curando, expulsando o demônio somente com a voz. E depois de passar muito tempo, ele saiu para orar, passou a noite toda orando. Incrível. Mas, importante, antes de pregar, temos que preparar para poder pregar com poder. Mas isso só deve ser feito com oração, assim como Jesus, né, dedicava a oração. Marcos 1, 36 a 38. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então os discípulos encontraram ele orando, né? Ou seja, antes dele sair, Deus disse: vamos a outros lugares. Mas antes de Jesus ir com os seus discípulos, o que ele estava fazendo? Orando. Ele estava recebendo o poder do Pai, recebendo o poder do Espírito Santo, para então sair com poder. Mateus 14, 23 a 25. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Ou seja, passou o dia inteiro pregando para as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe,
e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Se a gente quiser andar sobre o mar, se a gente quiser pregar com poder, a gente tem que primeiro fazer com Jesus, né? Subiu ao monte, sozinho, e orar. Se Jesus, que era Jesus, orava, né? Imagina nós. Então é uma grande lição. Jesus é uma grande lição em todos os aspectos da vida para a gente. E principalmente na pregação. Como ele vivia. Então, para que as pessoas sabiam, existem vários versículos bíblicos que falam. Esse fala, ele é diferente, ele fala como quem tem poder, como quem tem autoridade, né? Ou seja, existe algo diferente. Esse homem tem algo diferente, ele fala com poder, com autoridade. Então, se quisermos falar com autoridade, a autoridade não é nossa, mas que vem de Deus, a palavra de Deus. Então, temos que dedicarmos à oração, né? Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui eram os apóstolos, quando fizeram a divisão dos diáconos, os 7 diáconos. Problema com as viúvas, a atenção das viúvas judeias, hebraicas e gregas. Problema, então, falaram, não, vamos separar as 7 diáconos para que possam nos ajudar com essas questões e enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da pregação da palavra. Então, oração e o ministério da palavra não se pode desassociar, não se pode separar, né? Por isso que nós vemos que a igreja cristã, ela se desenvolveu com muito poder, muita força, em questão de 3 décadas. Jesus, ele morreu no ano 33, no ano 31. Paulo morreu antes do ano 70. 65, 66, 67, antes do ano 70. Quando Paulo morre, ele já é capaz de dizer que o evangelho foi pregado no mundo inteiro. Logicamente que ele está se referindo ali ao mundo conhecido, ao Império Romano, tudo que o Império Romano dominava. Foi pregado em todos os lugares. Como que em 30 anos, pessoas sem dinheiro, pessoas sem recursos, pessoas perseguidas, tem capaz de incendiar o mundo com a palavra do Evangelho? Como que é? É por causa do poder do Espírito Santo que tomou conta dessas pessoas. Mas isso tudo vem à raiz da oração. Oração. Efésios 6,19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então, Paulo, né? Orem por mim. Ou seja, tanto nós dedicarmos a oração privada, também as pessoas devem orar pelos líderes, as pessoas que, né, têm que abrir a palavra, compartilhar a palavra, a oração. Então, preparar e pregar o sermão em oração. Muito bem, vamos passando então para a terceiro ponto que vamos aprender sobre o ministério de Jesus que nós temos que aplicar. Pregar a palavra de Deus e não opiniões humanas. Vamos ver. João 14, 24. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem tinha a maior autoridade para poder falar de si mesmo? Era Jesus, porque ele é Deus e veio do céu e ele poderia chegar, não, eu estou falando aqui, são minhas palavras, eu tenho autoridade para falar. E vocês, calados, só ouvir. Olha que Jesus é o maior exemplo de humildade e de entrega. Olha o que ele dizia. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, terceiro ponto que temos que aprender como pregar. Pregar a palavra de Deus e não opiniões humanas. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Né? Se referindo ao Pai. Né? Eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu estou dando a eles o que o Senhor me deu.
Atos 4:31. Então agora nós vamos ver o exemplo dos apóstolos, né? Deixa eu ver se tenho aqui exatamente. Bom, vamos aqui, vamos a Atos 4:31. Vamos ler brevemente. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, depois de orar, depois de receber o poder do Espírito Santo, eles então começaram o quê? Anunciavam a palavra de Deus. E qual foi o resultado? Quantas pessoas batizaram no primeiro sermão? 3.000. 3.000 pessoas se batizaram no primeiro sermão da igreja cristã. Apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e os discípulos. João 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, nós, quando prepararmos um sermão e formos pregar, temos que ter isso em mente. Não vou colocar as minhas opiniões, não vou colocar a minha opinião. Cada um tem muitas opiniões, muitas coisas, né? Mas quando vamos preparar um sermão, temos que esvaziar das nossas opiniões e então pregar o que a palavra de Deus está dizendo. João 17:14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, novamente Jesus, vemos que ele pregava não as opiniões dele, ele pregava o que diretamente o Pai lhe concedeu para que pudesse falar. Bom, nós já acabamos de ler já esse versículo, né? Depois de que oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, está tudo interligado, tudo interligado. Poder do Espírito, a oração e pregar a palavra. Muito bem, quarto aspecto: comunicar a graça de Deus. Importante, isso é muito importante. Comunicar a graça de Deus. Lucas 4:22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Então vamos ver a palavra graça em alguns textos. João 1,14. Jesus era cheio de graça e de verdade. 1 Pedro 1,2. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Efésios 1,2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça, né? Então, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito importante se lembrar da graça, comunicar a graça de Deus. Por quê? Porque quando comunicamos, quando estamos preparando um sermão, né? E aí podemos dar vários exemplos. Por exemplo, uma coisa que chama atenção, quando às vezes, no caso, né, o pastor ou alguém tem que pregar sobre disciplina de igreja, algo que às vezes não é muito, né, é um pouco delicado, tal, disciplina. Então apresentamos sobre os pontos bíblicos que diz sobre a disciplina da igreja e tal, e se não comunicamos a graça de Deus no nosso sermão, mesmo que seja algo um pouco difícil, um pouco duro, a mensagem vai ficar incompleta. Vai ficar incompleta. Nós temos que comunicar a graça de Jesus, a graça de Deus em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós falamos, apresentamos. Qualquer assunto que vamos apresentar, temos que apresentar a graça de Deus. Por quê? A graça de Deus, ela é redentiva. Então, um exemplo muito claro é o aspecto quando Jesus se encontra com a mulher pecadora. João capítulo 8, né? Então a mulher pecadora foi pega em adultério e tem um aspecto de disciplina. Os judeus, os líderes, queriam disciplinar, diretamente queriam matá-la, né?
e colocaram Jesus numa situação difícil. Conhecemos a história, para encurtar, vamos já no finalzinho. Essas duas frases que Jesus fala. Onde estão os teus acusadores? Todo mundo foi embora, né? Ela diz. Nem eu tampouco te condeno. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Né? Ele usou a graça em primeiro lugar. Eu não te condeno. Eu te perdoo. Eu te perdoo, minha filha. Mas ele ali também advertiu. Vai e não peques mais. Muda de vida. Não segue essa vida de pecado. Porque essa vida vai novamente te trazer nessa mesma situação. Eu não te criei para isso. Te criei para que você tenha dignidade. Né? Eu quero ver você digna, com a cabeça erguida, uma serva de Deus, uma filha de Deus. Então, sempre nas nossas pregações temos que comunicar a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é redentiva, ela vai fazer com que esta mensagem, que às vezes pode ser uma mensagem chamando um pouco a atenção, né? Quando você comunica a graça, entra suave a mensagem, a pessoa compreende, o coração aceita e então causa esse efeito, porque a pessoa está sabendo que isso provém da graça de Deus. Então, graça de Deus, comunicar sempre a graça de Deus, muito importante. Pastor, sim. Sim. Como é que a gente pode definir graça de maneira prática e objetiva? Olha, nesse contexto seria redenção. Por exemplo, a gente deu o contexto de disciplina. Então, disciplina fica muito fácil. Ou seja, você tem que dar tem que aplicar a normativa da igreja. Vai doer a pessoa, porque vai receber uma disciplina, um castigo. Mas o objetivo da disciplina é redentivo, ou seja, o que a igreja quer é que a pessoa mude de conduta e recapacite e se arrependa da sua conduta e volte aos caminhos do Senhor. Então, nesse contexto, quando você está apresentando um sermão, apresentando uma mensagem, você apresenta os textos, pode ser textos duros, que chama atenção, mostra o pecado, mas a gente sempre tem que mostrar que a graça de Deus ela é redentiva, ou seja, é como os textos, que o Senhor castiga quem ama. Amor e castigo. Ou seja, existe o lado talvez negativo, mas sempre temos que balancear com o lado positivo. O positivo qual é? Deus quer o melhor para você. Mesmo que vayamos por caminhos equivocados e tenhamos que sofrer algumas consequências negativas, fruto do nosso própria escolha, o Senhor estará conosco e quer nos tirar dessa situação. Porque o Senhor não vai somente apontar o que está mal, senão que Ele vai mostrar também uma forma de resgatar a pessoa e tirar dali. Porque o objetivo não é só apontar o pecado, igual, por exemplo, a lei. A lei aponta o pecado. Se nós tivermos só, no contexto de pecado, se tivermos somente a lei, aí seria somente castigo, porque a lei já nos condena. Por isso que a graça, o que ela vai fazer? Nos condena a lei, mas a graça então nos traz para Cristo para levantarmos por uma questão, uma posição digna, ou seja, uma conduta, uma posição digna como Cristo. Mas só um pouquinho, deixa eu só terminar e depois você vem com, Eu poderia então dizer que graça é um presente imerecido. Depois eu poderia dizer assim? Exatamente. É isso. Um presente. Essa pode ser perdão, pode ser amor. Exatamente, é perdão, amor, é tudo que vai ajudar a pessoa a melhorar a situação dela. Então você pode mostrar na Bíblia o ponto errado, o que a pessoa está fazendo de errado, ou que alguma conduta, mas sempre não ficar aí, não apresentar somente o ponto negativo. Junto com o ponto negativo, você apresenta o ponto positivo, porque as pessoas o que querem é solução para a vida, porque muitas vezes a pessoa sabe o que está fazendo, sabe, não tem força. Então, onde ela vai então buscar força? Onde ela vai mudar de vida? Então, é a graça, apresenta e toca. Está errado aqui, na Bíblia está falando isso, mas tem solução, não tem problema.
Então, aqui apresentamos a graça de Deus que pode, né? Sim, Danilo. Então eu vejo assim, a graça é levar ao público que a salvação dele está através de Jesus, que tudo que eles precisam está na Bíblia, a solução. E para que eu tenha essa graça, que eu possa conquistar o meu público, eu tenho então que conhecer o público que eu tenho na minha pista, na minha presença, e descobrir qual é o problema que naquele momento está ali presente, e buscar então um termo em que eu possa atingir aquele pessoal público e falar que desses erros, de uma maneira sutil, relevante, sábia, e que nós temos o poder, e mostrar a ele onde está a resposta na Bíblia, não é isso? Pela graça que Deus nos fez de nos salvar, pelo exercício de pela misericórdia que Ele nos deu. Exatamente. Né? Ele vai desde o poço e nos resgata. Exatamente. Então nós temos que conhecer esse público, falar sobre aquele tema que no momento a gente possa dispensar e mostrar essa verdade e levar o público a conhecer essa verdade, também pesquisando a Bíblia e levando a ele a palavra de fé, da graça de Deus. Exatamente, porque a graça está aqui na palavra de Deus. Então a gente vai ajudar a pessoa, o nosso público, a encontrar na própria Bíblia, a solução do seu problema. E a solução onde está? Na graça de Deus, que é em Cristo. Né? E você entrou num assunto importante que nós vamos tocar, que é conhecimento do público. Nós vamos tocar nesse aspecto. Ou seja, conhecer a audiência, conhecer o público e saber também interactuar. Muito bem, então, quinto aspecto. Conheça, aí que vem, né, que você falou. Conheça e fique atento ao seu público. Importante, algo extremamente importante. Lucas 12, 13 ao 21. Então aqui, nós vamos ver que Jesus, ele muda o tema do seu sermão conforme a necessidade dos ouvintes no momento. Quero ler somente aqui um versículo, não vamos ler todos os... a gente conhece a história, então vamos lá. Lucas 12, vamos abrir Lucas 12, os versículos 13. Vamos ver aqui, Lucas 12, 13. Essa é a parábola do rico tolo. Então Jesus estava pregando, ok? E de repente chega uma pessoa, né? O versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele estava pregando, né? Ele estava pregando, ele vem pregando. Depois vocês podem analisar, fazer uma análise do capítulo 12, né? Ele vem aqui, por exemplo, versículo 1: Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas das outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E ele começou a pregar, né? Então ele vem pregando. Depois, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, tal. Depois, 8, digo mais a você: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E então, no meio do sermão, vem alguns se infelizes. Vem essa pessoa e vem interromper o discurso de Jesus, né? Vem essa pessoa e fala assim, e introduz um assunto nada a ver, completamente fora do assunto que Jesus está falando. E o que a gente faz nesse momento? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender. Então a gente está falando, então Jesus está pregando aqui saúde. Aí vem um e fala, mas não assunto nada a ver, né? Outro assunto. O que a gente faz nesse momento? Vamos ver como Jesus diz, né? Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e diz: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Olha aí. Nada a ver o assunto, né? Fala ao meu irmão dividir comigo a herança. Olha o que Jesus fez. Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Ou seja, ele cortou. Ele explica: olha, não sou eu a autoridade, eu sou o juiz que tem que, né? Mas ele falou, então lhes recomendou, mas não deixou o homem ir sem uma resposta. Então ele falou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola. Aí vem o campo de um homem rico, rico produziu com abundância. Então aí vem a parábola do rico tolo, que está na Bíblia.
Ou seja, essa parábola, Jesus improvisou. Mas essa era a continuação aqui do homem que perdeu. Ou seja, não fazia parte do assunto que Jesus estava falando sobre riqueza. Né? Jesus, então, ele adaptou, o que Jesus fez? Ele estava muito atento ao seu público. Nós devemos estar, depois nós vamos estudar um pouco mais sobre a expressão verbal e principalmente as expressões não verbais. O que as pessoas fazem, cruzam o braço, né? Franze a testa. Então, a pessoa que está pregando tem que estar atenta quando vai falando, porque a palavra de Deus vai causando reações nas pessoas. E as pessoas, então, vão se sentir confrontadas muitas vezes. Então, vai ter reações. E é importante o pregador, ele está analisando qual que é a reação. Então, quando Jesus estava pregando, esse homem veio e falou sobre a questão da herança. E então, naquele momento, quando Jesus começou a falar, né? Homem, quem lhe nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então ele começou a notar a conversinha entre os discípulos e as pessoas. Então Jesus começou a notar e ver que aquele assunto era importante para eles. E era pertinente. Apesar de que não era o tema que ele estava tocando, mas as pessoas precisavam saber disso. E então ele introduz dentro do seu sermão, como se fosse um parênteses. Ele faz um parênteses, introduz esse assunto sutilmente. Ou seja, ele fala, olha, eu não sou juiz, eu não sou ninguém para poder falar, mas eu posso recomendar. E então ele conta uma história. Conta uma história que é a parábola do rico tolo, e dá uma resposta para as pessoas, ou seja, não somente para esse homem, senão para as pessoas. Porque o que essa pessoa perguntou, possivelmente, talvez muitas pessoas tenham dúvida. Então acabou também respondendo de forma educada, né, a pergunta, a indagação. Ele poderia falar, homem, fique quieto, homem. Você está vendo que está me atrapalhando? Sou Jesus Cristo, vim do céu e agora você está me atrapalhando aqui. Tem uma mensagem para pegar, tem uma palavra de Deus. Pai me deu uma mensagem, agora você fique quieto. Poderia ter falado, mas não, ele com muita educação falou, muito bem, então nós vamos abordar brevemente aqui, contou uma história, uma palavra. Ok, pastor, mas no momento que nós estamos lá na frente, eu vou falar agora por mim, eu não sou Cristo, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a verdade. Eu tenho que me limitar, então, naquilo que eu vou pregar, eu vou ter que falar de um sermão, então, onde eu não posso, então, deixar ideias pintar ao público. Isso. Que não possa fugir daquele tema. Exatamente. Né? Porque eu vou deixar claro isso. Eu estou aqui para falar do sermão, eu vou estudar, porque se eu vou lá na frente pregar, eu vou estudar a palavra, eu vou me dedicar àquilo, né? Então eu não posso agora ali na frente pregar sobre um tema e me deixar ser... Não, lógico, nós vamos ver mais exemplos aqui, como Jesus fazia. Temos mais exemplos, por exemplo, esse aqui, ó. Jesus estava, Lucas 4, 22 e 23, Jesus estava atento às respostas verbais e não verbais de seus ouvintes. Ali é exatamente aquele momento em que Jesus vai a Galileia, já tinha iniciado o seu ministério, e vai pela primeira vez em Galileia, vai à sinagoga, faz a leitura então de Isaías. É esse o contexto, Lucas 4, 22 e 23. E diz, mas os ouvintes, né, as pessoas que estavam na sinagoga, não é esse o filho de José? Olha já, não é esse aqui. Não é esse o filho da Maria do seu José? Da carpintaria? Né? Disse-lhes Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Né? Então, quando a gente vai aqui em Lucas 4, vocês veem como é que ele é interrompido e como que ele reage a essa interrupção e vê que era oportuno o assunto que eles indagaram, né? Vamos lá, Lucas 4, 22 e 23. Só um pouquinho, pastor, Sim. Vamos lá. Será que esse homem de forma assim foi pelo Espírito Santo? Por isso que é importante, quando a gente está pregando, porque nós oramos, nós preparamos com muita oração o sermão, pedimos o auxílio do Espírito Santo, nós não falamos opiniões, tentamos pegar a palavra de Deus
Então, nesse momento, quando estamos pregando, o Espírito de Deus vai trabalhando nas pessoas, vai trabalhando no coração das pessoas. Pode ser que a pessoa se sentiu impelida, talvez pelo Espírito Santo, a fazer uma pergunta que realmente tinha muita dúvida e que talvez não teria outra oportunidade de poder ser esclarecida. Logicamente, trabalhando assim de uma forma normal, não é o ideal. Quando uma pessoa, quando você está pregando, como disse a Iranilda, você prepara um tema e então muitas vezes pode te bagunçar o assunto, né? A pregação não é tema de discussão e pergunta. Isso. Você está falando da Agora, logicamente, por exemplo, vamos supor que talvez seja uma visita, uma pessoa que venha. Então, assim, você tem essa delicadeza de poder ter esse tato, de poder dar uma pausa naquele assunto que você está. Por isso que tem que dominar bem, né? Você, eu estou aqui muito bem, dá uma pausa de forma educada. Tenta, se realmente puder, né? Se realmente puder. Se for um assunto que ele não tenha condição de responder, educadamente fala, esse joga o pepino. Para não interromper aqui a nossa conversação, eu me responder particularmente. A saída, a gente pode conversar sobre essa luta e dar algumas explicações, porque vai demorar muito e o tempo. Agora, se puder, se tiver ali na ponta da língua e tal, se der para dar uma breve, uma pincelada, ok. Se não, então, de forma educada, a gente fala que logo após o culto a gente pode conversar e dar algumas... Vale ressaltar, pelo menos assim, nós já passamos por várias situações e igrejas também, né? Nós fizemos práticas. Então nós já pegamos igrejas menores que essa, por exemplo, que era de 20 pessoas, como já igreja de 300 pessoas, né? Então, assim, o que eu pude perceber é que, por exemplo, na maioria das igrejas, assim, porte médio, porte grande, as pessoas não interrompem uma pregação. Normalmente não interrompem. Pode ser uma casa ou outra, se a gente tem uma visita ou alguém, mas nós frequentamos igreja de 300, 350 membros, eu não me lembro, pode ser. Agora, quando é igreja pequena, claro, a gente fica aqui muito junto, a gente pode ser que surge, né? Mais à vontade. Fica mais à vontade entre irmãos. Mas eu tô querendo dizer assim, então a gente tem que se preparar também, que pode surgir isso. Porque Fica mais íntimo, né? Fica mais íntimo. Fica mais grande, a pessoa fica com vergonha, né? Porque aí já parece um auditório, uma coisa, então aí já, né? Então assim, nós vimos uma primeira interrupção à pregação de Jesus em Lucas 12, e como Jesus então abordou, tratou com isso, e agora Jesus vem fazendo a leitura, ele vai a Galileia, a Nazaré, ou seja, a terra de onde ele se criou, as pessoas conheciam ele, e já ouviram falar do que ele estava fazendo, dos milagres do seu ministério. Ele vem, dão o livro de Isaías, ele faz a leitura, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, aí diz, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então quando ele disse isso, porque ele ia explicar, normalmente fazia a leitura, então a explicação da escritura. Quando ele começa a explicar, aí vem o comentário, todos davam testemunho dele e se maravilharam das palavras cheias de graça. Lembra? Graça, né? Que lhe saíam dos lábios, e perguntou-lhe. Então perguntou, houve então uma interrupção, né? Não é esse o filho de José? Então Jesus já começa a analisar, ver qual que é o que está por detrás, né? O sentimento. Não é esse aí não é esse o Jesus, filho de José? Então Jesus diz, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico cura-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o aqui também nessa terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, Jesus, ele, de alguma forma, ele vê a preocupação, os sentimentos, o que estava causando
nos ouvintes, e ele então muda de certa forma o tema e aborda o que eles estão tratando. Mas não é esse o filho de José? E Jesus já, certamente vocês vão me falar, médico, cura você mesmo? Né? Você vem aqui falando aqui que tal, que se cumpriu, que é o Messias, que tal. Quem que é você para falar? Né? Cura-te a ti mesmo, você dando a entender. Esse aí não tem autoridade para falar isso. Quem que é ele? Você acha que está sendo o Messias? Quem que é ele? Esse é o filho de José e Maria? Que a gente conhece muito bem. Então, aí ele então aborda, ele aproveita essa situação e começa. Logicamente que depois que ele apresenta umas palavras duras. Lógico, com cuidado, com tato, mas apresenta umas palavras um pouco que não gostaram. As pessoas não gostaram. Porque ele falou, né? Eu falei, olha, tinham muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi para uma estrangeira, a viúva de Sarepta. E depois ele fala, porque a gente sabe o problema que os judeus tinham com esses estrangeiros, né? E depois ele diz, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, estrangeiro. Aí quando ele falou isso aí, levaram ele para apedrejar, para jogar no penhasco, jogar ele num penhasco, queriam matá-lo. Mas o fato é que nós estamos aqui vendo o importante, conhecer e ficar atento ao seu público, ver quando a gente vai pregando a palavra vai movendo os corações, vai confrontando as pessoas, e a gente tem que estar atento a isso. Tem que ter um pouco de psicologia. Tem que ter. Porque se a gente está pregando aqui, a gente não está atento. A gente está aqui lendo um sermão aqui, e tal, não está atento. E às vezes uma pessoa sai brava, porque foi confrontada com a palavra, sai brava, bate a porta, e você não percebeu. Você estava aqui e não percebeu a reação, porque normalmente a pessoa vai, né, uma reação não vem do nada, a pessoa começa a ficar nervosa, inquieta, até que depois toma alguma ação. Então você tem que já ir percebendo isso na sua audiência, nas pessoas. Né? Isso Jesus fazia. Agora, não somente Jesus, mas os discípulos aprenderam do seu mestre e também praticaram. Vamos ver. Os alunos de Jesus aprenderam do seu mestre a importância de ficar atento às reações da audiência. E aí temos o sermão de Pedro, né, que nós dissemos que teve um batismo de uma colheita de 3.000. 3.000 num só sermão. Incrível, isso é incrível. Ou seja, não houve nem ali um preparo de tampa, batismo, não. Um sermão tocou o coração dessas pessoas, foi tão poderoso, porque eles saíram no poder do Espírito Santo, do Pentecostes. O que será derramado à igreja no final dos tempos, eles receberam. E olha a capacidade, olha só o poder. Um sermão. É como a gente recebeu o poder do Espírito Santo e for aqui para o centro de Colônia e começar a pregar. E de lá sair 3.000 batismos. Imagina, uma pregação ali na doma ali. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando as palavras entram como flechas e trabalham e ali se move o Espírito Santo, a pessoa se entrega. Então vamos ver brevemente o que aconteceu ali com o sermão de Pedro, porque Pedro também foi abordado. Pedro foi interrompido pela sua audiência, capítulo 2, os versículos 14 em diante. Então temos a partir do versículo 14 até o 36, Pedro vem pregando. Matemática, vem apresentando Jesus Cristo como sendo o Messias, este que foram crucificados. Então, quando ele chega aqui no versículo 36, ele diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a partir desse momento, vem então o relato, né? Que vem a pergunta dos ouvintes, ou seja, aquela pregação causou um impactou. Você lembra que eram pessoas de todo o mundo, uma grande parte judeus que moravam na diáspora, moravam no exterior, que vinham para as festas, né? No caso, a festa do Pentecostes, que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então,
50 dias. 50 dias depois da Páscoa. Então, estavam lá pessoas de todo mundo e causou um impacto muito grande. E, logicamente, há também um milagre, né? Porque ele estava falando em aramaico, que é o que eles falavam naquela época, e as pessoas, gregos, árabes, todo quanto é tipo de gente de outros idiomas do Império Romano, estavam escutando no seu idioma. Pedro falou a língua dele e as pessoas escutando no seu idioma. Tradução simultânea, pelo Espírito Santo, diretamente. E então, o que eles falaram? Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles ficaram tão extasiados e Pedro não tinha terminado o sermão. Nós vamos ver que ele vai falar mais coisas no final do relato. Ele não tinha terminado. Então eles param, Pedro fala: irmãos, o que a gente tem que fazer? Ouvindo todas essas coisas? Então... Isso eu chamaria de um sermão impactante. Exatamente. Isso eu chamo daquilo que você está todo de si, da sua vontade de aprender sobre o tema que você vai ficar. E causa um impacto na sua audiência. Né? Agora, importante conhecer e estar atento ao seu público. No momento que eles fazem esta pergunta, então o que Pedro, qual que é a resposta de Pedro? Você esperava. Exatamente. A resposta de Pedro, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele rapidamente, inteligentemente, ele responde a pergunta, assim como Jesus fez. Jesus, ele contou uma história, uma parábola. Pedro rapidamente responde a pessoa, né? Fala: muito bem, está causando impacto, então eu vou dar aqui exatamente o que ele precisa: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus para então perdão dos pecados. E como que a gente vê o final desse sermão? Versículo 41, né? Agora, o versículo 40, como que a gente sabe que o sermão não terminou? Porque o 40 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Ele continuou o sermão. Ele parou o sermão ali, respondeu a pergunta daquela pessoa e depois continuou. Ou seja, essa pessoa, ou pessoas, os ouvintes, ficaram contentes com a resposta. Ou seja, foi realmente respondido naquele momento o que eles estavam sentindo, que o Espírito Santo estava movendo os corações. Pedro responde, termina, né, porque diz, depois de, com muitas outras palavras, deu testemunho. E como que termina? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então a gente pode dizer que o sermão terminou na água, diretamente no tanque batismal. Né? Ele terminou ali o sermão batizando 3.000 pessoas. Então isso como a Ernesto comentou, é um sermão impactante. E como ele foi atento, ele ia pregando, o Espírito Santo fazendo a tradução simultânea, movendo os corações, e aquilo ali impactou e as pessoas começaram a conversar. E nossa, o que é isso? Que pregação que é essa? Nunca escutamos nada parecido. Esse Jesus que morreu agora faz pouco tempo, pouco mais de um mês, esse o Messias? Meu pai, esse é o Messias, matamos o Messias. A gente tem que se arrepender, a gente tem que aceitar o Messias. E então ele termina. Muito bem, então conhecer e estar atento. Importante, vamos pregar num lugar que não conhecemos. Então o que a gente tem que fazer? Alguém convida a gente para pregar numa igreja ou num lugar que a gente não conhece. Não conhecemos o público. A gente pergunta o pastor ou a pessoa que convidou, como que é o público, como que é a igreja, é jovem, é mais idoso, separados, tem muita visitante, como que é? Então a pessoa vai falar, então a gente já vai ter uma noção, né? E quando for preparar o sermão, porque quando a gente está preparando o sermão, imagina que a gente prepara um sermão de profecia. E então a gente prepara um sermão aí sobre aqueles bem, né? Marca na besta e tal, e aí para a igreja católica, né? E está cheio de visita católica. Imagina, visitantes católicos pela primeira vez. Então, ou seja,
Primeiro é importante conhecer o público. Se a gente sabe que tem muitos visitantes, a gente tem, quando a gente vai falar com um visitante, você não pode falar como se fosse um adventista. Porque o vocabulário é diferente, as pessoas não entendem o vocabulário adventista. Você tem que falar uma coisa, um vocabulário simples que possam entender. Você não pode falar tão abertamente, tem que dar a mensagem para que a pessoa possa entender e continuar investigando, mas não dar todas as informações, porque é muito para a pessoa, mas tem que deixar a pessoa curiosa, para, olha, o que você falou? Eu quero investigar isso aqui, eu quero conhecer mais. Então a gente tem que ter tanto conhecer a audiência, como também, se a gente se surpreende com um público que a gente não esperava, também se adaptar nesse momento. Se é um público mais jovem, e a gente preparou uma mensagem talvez para um público de mais idade, então dá uma adaptada para um público um pouco mais jovem, né? Então isso é importante. Vamos então passando já à sexta. Faça uma declaração simples e marcante. Muito importante isso aqui. Isso aqui vai fazer com que o sermão fique então gravado na mente das pessoas. Como que a gente faz para que as pessoas saiam da igreja lembrando o sermão? Lembrando, e fique marcado. Muito bem, vamos ver. Como Jesus fazia? Jesus, no capítulo 6 de João, fez um sermão lindo, sobre ele sendo o pão da vida. Ok? Então, ele diz, em 6,35, eu sou o pão da vida. Então, aqui temos uma sentença simples em vez de uma complexa. Ou seja, sempre fazer uma sentença não complicada. Simplificar a sentença. Afirmar de forma positiva e não negativa. Um exemplo, a lei áurea, que Jesus conhecida, né? Façam aos outros o que você quer que os outros façam a você. O que Jesus fez? Esta lei áurea já era muito conhecida na tradição judaica, super conhecida. Muitos grandes teólogos rabinos falavam, mas era conhecida de forma negativa. Ou seja, Jesus ele muda ao apresentar. Ela era conhecida, não façam aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Essa era como os judeus conheciam. Jesus ele teve a capacidade de falar a mesma coisa, mas mudando, apresentando sempre de forma positiva. Façam aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso é pregar de forma criativa. Super criativa. Digamos, eu tenho um público não só religioso ali, mas eu posso ter também um cético. Então eu tenho que ter na mente que eu possa não atingir aquele público que está lá, que tem o mesmo pensamento que eu, mas a função é de trazer aquele que está lá leigo e que não acredite que ele está lá para acreditar, é mostrar esse tema que é tão maçante, mas de uma forma diferenciada que possa atingi-lo. Exatamente. É mostrar, digamos, falar de uma verdade, eu não estou dizendo aqui tinha que ser assim, é mostrar, por exemplo, para esse cético, que essa verdade ela está jogada lá nos fins dos tempos, digamos assim, porque mostrar a ele a lógica do que era o passado e que esse passado vai se crescendo durante a jornada da vida, né? E que ele vai se apresentar de uma forma mais marcante lá no presente, que é o modo em que nós estamos vivendo hoje, é trazer essa pessoa de hoje, voltar para a Bíblia, mas de uma forma mais impactante e não tão assim, meu Deus, eu não sei como explicar, não é agressiva, não enfiar de goela dentro a religião, Claro, mas mostrar a religião dentro da realidade atual. Exatamente. E qual que é a forma de fazer isso? É aquilo que a gente viu, apresentando a graça. Ou seja, em qualquer tema que você vai falar, pode ser profecia, qualquer tema. Quando você apresenta a graça, você apresenta Cristo. Ou seja, quando a gente vai em Apocalipse, que é um assunto difícil, né? O que diz o primeiro versículo? Revelação de Jesus Cristo. Então, quando a gente vai apresentar temas que são um pouco mais difíceis de entender e que às vezes, principalmente para visitantes, né? Imagina você mostrar essa realidade do Apocalipse baseada, né, não só nas palavras de Cristo e como ela está sendo configurada no mundo cético de hoje. Essa realidade está acontecendo aqui. É isso que Cristo isso vai criar curiosidade, né? Aqui, essa política que está crescendo aqui, esse mundo que eu acho que eu entendi. Exatamente. Eu entendi o que o senhor está falando. É isso mesmo. Então, afirmar de forma positiva e não negativa. E isso aqui vai junto com isso. Ou seja, o 6 é uma declaração simples e marcante,
nós vamos ver na prática como Jesus fez. Usar repetição e reformulação. Qual que é a diferença entre repetição e reformulação? Repetir é repetir o mesmo. Eu sou o pão da vida. Nós vamos ver aqui. Vamos ver o exemplo. Então, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Então, lá em João 6,48, Jesus repete. Eu sou o pão da vida. Ou seja, repetir a mesma coisa. No sermão, vai repetindo. Mas ele também reformula. O que é reformular? É você pegar a mesma frase e dizer com outras palavras. Usar outras palavras para dizer a mesma coisa. Então ele faz, olha o que Jesus faz. Em João 6,41. Eu sou o pão que desceu do céu. Né? Ele está explicando a mesma coisa, mas com outras palavras. Ou seja, ele está reforçando essa ideia. E ele, então, tem aqui no 6,51, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele repetiu isso aqui e ao mesmo tempo reformulou, porque eu sou o pão, ele colocou vivo, né? Que desceu do céu. Então Jesus ele vai no próprio sermão repetindo, usando de repetições, ou seja, afirmações simples, mas impactantes, e repetindo e reformulando. Então nos nossos sermões, a gente tem que ter, depois que preparou um tema, eu quero falar sobre algum tema, tá? Depois nós vamos entrar em específico quando eu falar sobre isso, mas busque o que exatamente você quer dizer em uma frase, e se possível, uma frase curta. Resumir o teu sermão em uma frase curta. Jesus ele resumiu todo o capítulo 6 nessa frase: eu sou o pão da vida. Né? Então, importante, declaração simples e marcante, e também repetição e reformulação. Já estamos praticamente terminando. A penúltima, encontrar ilustrações práticas. Jesus era o mestre. Isso, o mestre. O melhor de todos. Em usar ilustrações práticas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos do ministério de pregação de Jesus. Mateus 13,34. Aí fala que ele falava em parábolas. Parábolas são histórias. Histórias. Todo mundo gosta de história. Quando você no teu sermão, você fala, eu vou contar uma história. A pessoa está dormindo, a pessoa está ali fazendo outra coisa, rapidamente ela deixa o que está fazendo, tem testemunho, eu vou contar uma história, minha experiência, ou eu vou contar uma história, uma ilustração. A pessoa, olha aqui. E depois no final do sermão, às vezes, esquece das coisas, mas você lembra daquela história. Olha, você contou aquela história aquele dia, né? Jesus fazia isso, contava histórias para ilustrar. E ele contava de onde que eles tiravam essas histórias, essas ilustrações. Nós podemos usar a Bíblia, e Jesus também usava a Bíblia, porque usava todo o Antigo Testamento, e nós temos uma vantagem a respeito de Jesus, porque temos o Novo Testamento, né? Porque Jesus não estava escrito aí no Novo Testamento, né? Então nós temos toda a Bíblia para usar de ilustração. Então, por exemplo, você quer falar sobre fidelidade, sobretudo fidelidade, pureza sexual, ser fiel a Deus em situações difíceis. Então você conta a história de José, uma ilustração, uma história, conta a história de José. Isso é uma história. Então na Bíblia está cheio de ilustrações. Agora, onde mais nós podemos encontrar ilustrações? Na vida cotidiana. Jesus fazia isso. Então Jesus, por exemplo, estava falando e ele passando por ali viu uma pessoa construindo uma casa. Então ele fala que ele pega o que ele vê, as pessoas estão vendo, e ele fala, qualquer pessoa que queira construir uma casa, antes ele faz um planejamento para ver se tem recursos para terminar a sua. Não vai ser que na metade do projeto o dinheiro acaba e a casa fica incompleta e seja envergonhado na vizinhança porque não teve condição de terminar o projeto. Ou então ele está conversando com os seus discípulos, pregando, e então ele vê duas casas sendo construídas. Então ele conta a história dos dois fundamentos, dos dois construtores. Um construiu sobre a rocha, sobre uma base sólida, o outro construiu sobre a areia, uma base que não tem fundamento. O reino de Deus é semelhante
há uma semente, né? Semente agora de mostarda. Né? A parábola do semeador. Né? Na natureza. Temos aí na natureza uma quantidade, inclusive a gente pode ter, a próxima vez que a gente sair, fazer um passeio na natureza, a gente pode fazer uma dinâmica, caminhando mesmo. Depois que caminhar, depois a gente pode fazer uma dinâmica. Quantas ilustrações somos capazes de lembrar do que nós vemos ao nosso redor? Né? Aí usar um passarinho, usar uma árvore e aplicar de forma espiritual para tirar uma lição. Então, quando nós estamos andando, então você vai para o trabalho de manhã cedinho, você está no trabalho e você nota alguma coisa, alguma companheira te fala uma coisa, ou você vê uma pessoa, alguma coisa, qualquer coisa no trânsito, então o pregador tem que estar vivo e se possível, ter um caderninho de anotações, ou celular, ou um caderninho de anotações. Te vem na mente uma luz, o Espírito Santo te dá uma luz, né? E você vê algo que você pode aplicar numa pregação, você anota, depois vai esquecer. Anota essa ideia. Olha, isso aqui encaixa com esse assunto que eu gostaria de falar. Você anota. E aí você então faz uma coleção de ilustrações. Logicamente que nós temos livros e livros de centenas de ilustrações, mas você pode colecionar as suas próprias, da tua própria vida e de coisas que acontecem, né, no cotidiano. Jesus usava, né, por exemplo, a ilustração lançará à luz a única ideia poderosa. Então Jesus estava pregando e ele então lançava a ideia poderosa qual que era? Eu sou o pão da vida. Repetia essa ideia. Então ele conta uma ilustração, isso vai ajudar. E para terminar, o último ponto é apelar para uma mudança radical de vida. Então, como que nós podemos fazer isso? Isso é transformação. A transformação, ou seja, apelar para uma transformação na vida das pessoas. Isso. Então, por exemplo, Jesus, como nós comentamos, né, na parábola dos dois construtores, ele apelou, ele fez um apelo, né? Ele fala, construam sobre a rocha, construam sobre um fundamento que não vai ser derrubar. Qual foi o apelo do apóstolo Pedro? Arrependei-vos, né? E sejam batizados. Então, importante, terminar o sermão com um apelo. Nós não sabemos o que vai acontecer depois de um sermão. Você prega um sermão, uma visita, uma pessoa vem, vai embora. Você não fez um sermão, né? Tchau. Você não fez um apelo, não terminou com um apelo, e você talvez nunca mais vai ver essa pessoa. Essa pessoa esteve passando por um problema, ela veio à igreja necessitada de uma palavra, e o coração dela, o Espírito Santo estava colocando, se foi feito um apelo, eu vou aceitar a Jesus, eu vou me entregar, eu vou hoje à igreja, eu quero me entregar, o Espírito Santo está me importunando, eu vou à igreja para me entregar. E você faz um sermão e no final você se esquece ou não faz o apelo. A pessoa não se sente confrontada, você não dá essa opção de tomar uma decisão. Tomar uma decisão e você perde. Então, importantíssimo, terminar sempre com um apelo para a mudança. O apelo, e aqui tem vários exemplos, né? Convidar para levantar a mão, né, no final do sermão, convidar para se levantar, convidar a pessoa para vir à frente enquanto uma música é tocada e depois uma oração, convidar a escrever num cartãozinho a sua resposta, né, o que ela quer fazer. Várias ideias, cada um pode ser criativo nessa área, mas é importante terminar com um apelo para que haja uma mudança radical da vida. Bom, aqui terminamos, esses foram os 9 pontos, eu vou passar esse material para vocês, ok? Para que vocês possam ter, e nós vamos seguir na próxima, nós vamos ver uma data, tá? Eu ainda não vou dar uma